Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da Semana. Aqui é o Parlamento do Povo, como você sabe, onde o povo tem voz e vez. Aqui o povo se representa e conhece também os políticos do nosso estado, aqueles que já estão no poder e querem permanecer e aqueles que estão se aventurando, aqueles que estão buscando um espaço na política estadual. Para conversar com a gente hoje, está aqui uma pedagoga, professora Rutineia Lima, a mãe Rutineia. É com ela que a gente conversa a partir de agora. Tudo bom, Rutineia? Tudo bom, bom dia. E axé para os que são de axé, e amém para os que são de amém. Glória a Deus. Laro Exu. É uma felicidade estarmos aqui hoje para falarmos dessa trajetória, da pedagoga à mãe de santo. Pois é, uma transição aí que você fez e que você está abraçando essa causa. Muito bem. Como educadora, ali no projeto social Casa Meu Norte, a gente tem feito grandes coisas, né? Uma escola de referência, e ali já me chamavam da mãe da educação, né? Mãe de todas as crianças daquela comunidade ali da Cidade Leste. Foram quantos anos lá? Ainda estamos Ainda está, mas lá. são quantos anos? 26 anos. Rapaz, a história da Rutineia se confunde com a história da própria instituição, né? Exatamente. Então, ali a gente foi fazendo um trabalho de cuidado, né? Cuidados de mãe mesmo, com cada criança, com cada família. E, paralelo a isso, a minha vida espiritual, a minha vida religiosa, né? Sou sacerdote da Umbanda, sou de religião de matriz africana. E a nossa trajetória das religiões de matriz africana no Brasil sempre foi muito carregada de preconceitos, de olhares maliciosos, né? De opiniões de pessoas que nunca adentraram a um terreiro. E hoje nós somos mais de 8 mil terreiros no Piauí. Tudo isso já é? Tudo isso. Isso o último levantamento que nós fizemos, mas são mais de 8 mil. Isso representa um universo de quantas pessoas que praticam e que frequentam? Imagine, nós temos aí, se a gente colocar uma média de terreiro que tem 50 filhos. Né? Que tenha 50 filhos. Por baixo, né? Por baixo. 50 filhos, se você tirar uma média. Só aqui em Teresina nós temos mais de 1000 terreiros. Então, vejam só. Então, essa bandeira, e antes da gente ser da religião de matriz africana, nós somos cidadãos brasileiros, nordestinos, piauienses. E como cidadão, a gente tem, pela nossa legislação, a obrigatoriedade do voto. A gente elege o prefeito, os vereadores, o governador, o deputado estadual, federal, senadores e presidente. Mas as políticas públicas não chegam até nós. A gente vai a nossos eventos culturais, tudo que a gente solicita nos órgãos públicos, o Estado é laico. Mas o Estado é laico dentro de uma seletividade, porque ele patrocina a campanha da fraternidade, ele patrocina a caminhada de Jesus. Ele promove show gospel e promove show católico. Promove até a marcha dos LGBTs, como é o nome? Eles promovem toda essa questão da religiosidade. Nada contra, sem nenhum preconceito. Eu estou falando porque são recursos públicos, né? Mas nós, de religiões de matriz africana, não temos esse olhar. E na última eleição para governo, o nosso povo se uniu em torno de um nome do governo que aí está, na esperança de que políticas públicas fossem voltadas para nós. Mas isso não aconteceu. Mas como nós, filho de Umbanda, a gente balança, mas não cai, a gente não fica reclamando, nem fica lamuriando, porque a lamúria afasta os bons fluidos. Então, exatamente por ser um povo esquecido, por ser um povo que não é lembrado com as políticas públicas, nós não somos levados a sério. As pessoas não olham diferente para nós, com nossos turbantes, com as nossas guias. Me questionaram por que eu vou registrar como mãe Rutineia e não como professora Rutineia. Era uma das nossas perguntas, por quê? Por quê? Porque a bandeira que nós queremos erguer, todo mundo levanta a bandeira da educação, que a educação tem que mudar, nós vamos investir na educação. E isso eu já faço na prática. Nós já mudamos vida de mais de 30 mil crianças naquela comunidade da Cidade Leste. Nós já mudamos vida de mais de 80 mil crianças no estado do Piauí através do projeto Borboleta, alfabetizando as crianças na idade certa. Então, nós já fazemos isso na educação.
E tem notoriedade para isso, de reconhecimento nacional e internacional. Então Hoje, a educação dentro da tua plataforma é só uma consequência do trabalho. resultado do trabalho. É a educação que nós vamos consolidar, essa educação, levando ela também para ser levada a sério dentro dos terreiros, porque os nossos terreiros, sobretudo dentro da Umbanda, o nosso povo muito cedo deixa a escola pelos preconceitos. Então a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização, que para nós pobres só existem 5 caminhos: estudar, 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 estudar. Só existem esses 5 caminhos. Eu sou fruto dessa pobreza, eu sou fruto dessa miséria, dessa fome. Eu costumo dizer que eu sou o milho na minha comunidade que pipocou na panela. Então, defender, erguer o mais alto possível o mastro da bandeira do axé é uma responsabilidade social, é uma responsabilidade civil, aí depois vem a responsabilidade religiosa e espiritual. Porque o nosso povo precisa ter voz e precisa ter vez. E vai ser agora. Nós estamos andando, Douglas, no Piauí que ninguém conhece. Como assim, Rudinei? E eu sempre pergunto isso para as pessoas onde eu chego, em todos os terreiros. Terreiro que fica a 40 quilômetros da parte urbana da cidade, do município, que ninguém vai, que não tem estrada. Que um pedaço a gente anda de carro, outro pedaço a gente anda de moto, outro pedaço a gente anda caminhando. E eu sempre pergunto... Esse Piauí existe? Existe. Nós temos, igual nós temos muitos Brasis dentro do Brasil, nós temos muitos Piauís dentro do próprio Piauí. Nós temos comunidade que nem o próprio prefeito da cidade nunca foi lá. Pra você ter noção. Você está revelando aqui uma coisa interessante, porque a impressão que a gente tem aqui de quem mora na capital e assiste a TV é de que o Piauí está muito bem. Obrigado. Bem, talvez o Piauí que as pessoas apresentem nas redes sociais, o Piauí que as pessoas queiram mostrar. Nas redes sociais as pessoas mostram tudo. Às vezes vão aos tapas em casa, mas na rede social estão se abraçando. Às vezes estão passando fome em casa, passando necessidade, mas estão ostentando nas redes sociais. Então hoje com a inteligência artificial se faz tudo. Mas de certo é que eu estou andando no Piauí que ninguém conhece. Um Piauí que não tem um olhar. Você podia exemplificar para a gente o que você falou aí da questão de estrada, sobretudo estrada vicinal. O que está te assustando ao andar pelo Piauí? Primeiro, eu fico imaginando naqueles irmãos, e aqui eu não falo dos irmãos só da religião, eu falo dos nossos irmãos que moram naqueles lugares mais longínquos dentro do município. Sem nenhum equipamento social, que a gente sabe que não pode botar os equipamentos, posto de saúde, escola, num lugar que tem 30, 40 famílias, porque diz que dá prejuízo. Né? Então eu fico imaginando nesses irmãos que moram ao longo dessas estradas vicinais, a 30, 40 quilômetros, uma dor à noite, sem um transporte. É difícil, sem uma né? Bicicleta. Sem acesso ao SAMU. Sem acesso ao SAMU. Que não pode nem mandar pelo GPS. Porque não tem. Você está entendendo? Não tem internet. Não tem. Então, assim, nós andamos em lugares que eu fiquei maravilhada enquanto espiritual, na perspectiva espiritual da religiosidade, porque o nosso lugar é a natureza, mas fiz a minha reflexão enquanto cidadã, daquelas pessoas que ali estão. E vinha gente de longe da cidade para esses cultos, eu fiquei pensando, meu Deus, como o nosso povo é movido à fé. E os pretos velhos sempre dizem, você pode perder tudo, Douglas, mas não pode perder a fé, porque ela é o firme fundamento de todas as coisas. Então o nosso povo é muito movido à fé. E foi essa fé que eu afirmo e reafirmo em qualquer lugar, que eu percebo um olhar de que a nossa pré-candidatura é uma candidatura de cota. Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Eu vi há poucos dias, acho que umas 2 semanas, um vídeo. Eu vou falar de um país que é primeiro mundo, que na Ásia, que é o Japão. Mas não é porque lá é primeiro mundo e a gente não é, que a gente não pode mostrar como exemplo. Até como um foco e um projeto de vida para o Brasil. Uma comunidade distante da sede da cidade, que eu não recordo o nome, e aí um trem
atravessava uma área assim, inclusive com geleiras, com neve, e ele ia até aquela comunidade. Sabe por quê, Rutineia? Porque lá tinha um estudante. Então o trem ia até aquele local longínquo para trazer um estudante. Então, assim, a educação não pode se medir dessa forma que mede aqui. Não vou botar uma creche ou uma escola numa comunidade rural, porque lá só tem 10 famílias, 20 famílias, 40 famílias, vai dar prejuízo, né? Essa mentalidade precisa acabar. Mas eu só queria fazer esse registro aqui. A outra coisa que eu queria falar, e eu deveria ter feito isso no início e não fiz, é que eu estou vendo que você não fala da boca para fora. Você fala da sua fé de dentro para fora. Como é que essa fé e a Umbanda chegou na tua vida? Bem, eu fui criada num ambiente evangélico, né? E eu aprendi muito cedo que os templos feitos de tijolos são templos feitos de tijolos. O templo real da espiritualidade de Deus, de Ravé, de Oxalá, é o nosso corpo. Né? É o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Esse é o nosso verdadeiro templo. E um templo, ele precisa ser reverenciado, que é quando tu não te prostitui, tu não te usa drogas, tu não te alcooliza ao ponto de perder a noção e desrespeito ao outro, quando tu cultiva os bons sentimentos de bondade, de olhar para o outro com olhar de bondade, ser um sujeito mais empático. Porque a melhor religião do mundo, que na Bíblia não tem escrito religião nenhuma, o nome das igrejas foi os homens que colocaram, porque pequenas igrejas de grandes negócios, tá certo? A religião maior que Jesus deixou foi o amor, foi a caridade. Isso é verdade. Foi a perspectiva de tu olhar para o outro como um espelho. E de amar o outro como a ti mesmo, né? Exatamente, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não se respeita, se tu é um sujeito ambicioso, se tu acha satisfatório estar na posição que tu está, sem saber que teu irmão está deitado aí num papelão, ou no chão, ou enfermo, ou com fome, você pode frequentar os maiores templos, seja eles católicos, evangélicos, xexunoês, seja que for a sua fé. Porque a fé, a religiosidade, ela tem que mudar a tua vida íntima. Ela tem que promover essa reforma íntima. E foi isso que a Umbanda fez para mim. Ela fez uma reforma íntima na minha vida, um olhar diferente sobre o outro, sobre a natureza. Mas como foi essa virada de chave? Eu acho que é isso que a gente quer saber. Como é que foi essa virada de chave? Da mulher que nasceu num lar evangélico, que cresceu, que casou, constituiu família, e de repente hoje é a mãe Rutineia. São os encontros da fé. A fé é um conhecimento inexplicável e inquestionável. A fé. Quando eu me deparei com aquele preto velho, João de Aruanda, que eu questionei com ele ali, um diálogo, por que ele estava ali, por que ele estava ali. Foi uma conversa que eu nunca tive com meu pai, que eu nunca tive com a minha mãe, conversa com aquele guia ali na minha frente. E eu assustada, porque os princípios que eu fui criado foram outros. Mas quando eu percebi que a Umbanda é de braços abertos, e a Sagrada Escritura disse, vinde como estais. Ela não diz, vai primeiro te arrumar. Jesus não mandava primeiro o leproso tomar banho. Ela diz, vinde como estais. E a Umbanda é isso. A Umbanda acolhe a mulher negra, a mulher parda, a mulher indígena, a mulher branca, a mulher sem nome, a mulher sem referência. Para ela, Umbanda, ela é um ser humano que precisa de ajuda. A Umbanda abraça todos, a Umbanda não quer saber o teu jeito de ser, teu jeito de amar. Ela te abraça. É tanto que é natural, dentro dos nossos terreiros, nós temos as mulheres trans, são chamadas de mãe, nunca são chamadas de pai. Então, essa respeitabilidade que as religiões de matriz africana têm com o sujeito, enquanto ser humano, enquanto filho da espiritualidade. Esse é o mais importante. Ela não se sobrepõe, ela não impõe a ninguém de bater nas portas para impor para que tu seja. Ela não diz que tu estás errado. Está sempre aberto. As nossas portas, os nossos braços, nossa mãe Oxum. Emanjá, tanto que ela é
colocada em sua estatueta de braços abertos, porque isso é a Umbanda. Isso são as religiões de matriz africana, o candomblé, o ifá, são braços abertos. Então, assim, aqui na nossa região a gente cultua muito a Umbanda e o candomblé. Mais ainda a Umbanda, o candomblé tem crescido muito. Grandes terreiros no Piauí, sobretudo aqui em Teresina. Então, assim, essa transição é uma questão de fé, de perspectiva, de um encontro, de tu estar no meio de uma multidão, se sentindo só, de repente tu depara com alguém que faz isso na tua vida e tu se apaixona e tu muda a tua vida por aquele amor. Porque pessoas apaixonadas, elas mudam tudo. Nego Gerson disse para mim uma vez que não existe caminho longo nem estrada comprida e nem montanha alta. Existe onde você quer chegar. É um propósito. E a Umbanda, nós temos um propósito de resgatar espiritualmente aquela pessoa, aquele sujeito que chega às nossas casas e de resgatar o ser humano, dependendo da condição que ele chega, sem exigir nada. Então, essa perspectiva de você olhar a fé, isso não é simples, não é fácil, sobretudo como eu fui criada, que a Umbanda, as religiões de matriz africana eram endemonizadas, continuam sendo. As pessoas perguntam assim, quando eu estou em sala de aula, eu não toco no assunto. Professora, a senhora é de que lado? Eu digo, de que lado? E a primeira pergunta, a senhora aí dá uma rodada, se a senhora é macumbeira? Eu disse, você sabe o que é macumbeiro? Macumbeiro é o sujeito que toca a macumba. Macumba é um instrumento musical utilizado nos rituais africanos. Então, assim como o flautista quem toca a flauta, o sanfoneiro quem toca a sanfona, o macumbeiro quem toca a macumba. Então, as pessoas foram ao longo da história buscando os adjetivos que conseguissem diminuir, mas é porque as minorias estão dentro dos terreiros. Mulher, negros, pardo, pobre. As minorias estão dentro do terreiro. Você fala aí em 8 mil... Mais de 8 mil. Mais de 8 mil no Piauí, mais de 1.000 na capital. Você está tendo acesso a esses terreiros? Você falou que já fez algumas viagens aí. Quantos municípios que você precisa? Você sabe que para concorrer a um cargo eletivo, você precisa de base eleitoral. Como é que está sendo a receptividade da mãe Rutineia por onde anda? Bem, claro que eu não terei a unanimidade de todos os nossos irmãos, porque eles já tinham compromisso. Né? Já tinham compromisso. Mas você tem ideia, dia 14 de junho, nós desafiamos essa data. Porque era depois o Jogo do Brasil, o primeiro Jogo do Brasil, e o dia do show que foi feito aí para o povo. E eu desafiando, nossa equipe desafiou o dia 14 para fazer uma reunião pela manhã. E pensamos numa reunião de 1.000 pessoas. Colocamos 1.780 pessoas, 8 horas da manhã, unidas pela fé. Isso, nós conseguimos reunir esse povo somente da Zona Sul. Eu vou fazer um testemunho aqui. Você falou, são 1.700 pessoas, né? 780. 1.780 pessoas. Eu não fui, mas tomei conhecimento. E a pessoa que chegou até mim disse, pai, tinha mais de 3.000 pessoas. Quer dizer, é porque, na verdade, foi grandioso realmente o encontro, né? E a data? Concorrendo aí com o sono. Copa do Mundo, né? Com Copa do Mundo, que era o Brasil ganhou o primeiro jogo. Tinha um show, todo mundo tinha ido pro show, que era de graça, era um show grande, todo mundo queria ir. Mas as pessoas apostaram que era necessário se unir naquele dia. Isso você tirou como uma referência. Como uma referência. E uma motivação? Uma motivação que era o momento da nossa voz, da nossa vez. E que o nosso povo nunca se uniu tanto em torno de um nome. E nunca se interessou tanto por política. E isso foi só a Zona Sul. E o mais importante, foi de fato digamos assim, um encontro orgânico? As pessoas foram motivadas para ouvir a Rutineia? Exatamente. Ninguém foi pago para estar lá. E as pessoas nem dizem que foi reunião política, dizem que foi uma festa. Foi onde? No meu terreiro. No Tabernáculo de Ançã, que fica aqui localizado na estrada de quem vai para Cerâmica Sil. Quando os presidentes, né, chegaram do partido, e já chegaram por volta de 10 horas, estavam perplexos.
que eu acho que nunca tinha visto tantas pessoas reunidas das religiões de matriz africana, tantos umbandistas juntos, de uma vez só. Né? Então, o que a gente quis com isso, desafiar essa data? Dizer que nós estamos na luta para valer e que eu não represento cota. Eu gosto de deixar isso bem claro. Eu não sou preenchimento. Você está falando em relação às cotas femininas dentro do partido, de ter sido chamada porque houve essa divisão, essa cisão, e estavam atrás de mulheres para poder preencher a quantidade. E eu sempre repito isso, eu não sou cota. Nós estamos na luta para valer, na fé, na confiança em cada irmão. Douglas, quando nós chegamos nos interior, nós já chegamos em 52 municípios. É muito, viu? 52 municípios. Esse final de semana nós tivemos em 8 municípios, nós visitamos 20 terreiros. Terreiro com 100 pessoas, com 100 filhos, com 50, com 30, com 40, com 70 filhos. E lá levamos a nossa mensagem. E é o que nós chamamos de umbanda de raiz, senhoras já de idade. E elas, a felicidade que elas tinham, que elas disseram assim, eu sabia que antes de morrer eu ia de ver uma pessoa falando em todo lugar sobre a nossa religião. Olha que coisa linda. Irmãos que sabiam que eu estava numa cidade, que estavam no interior, que sabiam que eu não podia ir, mande ela esperar que eu estou indo, chegava de moto. E não tem como você não se emocionar. De você saber que aquelas pessoas de 70 anos, 90 anos esperaram tanto. Eu percebo que você está emocionada mesmo. Porque não tem como, Douglas. Eu ainda recebi uma mensagem espiritual que diz que eu seria, todas as portas se abririam para mim nos terreiros de chão batido. Que os palacetes, os grandes terreiros não iam me apoiar. Quando eu cheguei no primeiro terreiro para visitar, eu olhei logo para o chão. E a poeira levantava. Eu disse, é aqui que eu começo. É como se diz, como você falou aí, é a umbanda raiz mesmo, né? Então nós precisamos acreditar, e aqui eu convoco todo o povo do axé. Nós precisamos de uma representatividade. Já foi muito tempo os nossos mais idosos, os nossos mais velhos, não queriam se envolver na política, mas não tem como desligar a religião da política. Porque um tempo desses estavam tentando aprovar uma lei no Congresso de que a gente não podia fazer mais as nossas oferendas. Ia ser aprovado, porque o Congresso só tem Bíblia e gado. E agora nós temos uma política que virou profissão. O pai é médico, o filho passa a ser médico, o pai é professor, passa a ser... Tipo feudalismo. O pai é lavrador, o filho continua lavrador. Por que eu, a filha da costureira e do marceneiro, nascido na periferia de Teresina, não posso sonhar e botar o pé na estrada para colocar uma cadeira na Assembleia Legislativa para levantar a bandeira do axé? Você já viu esses políticos com algum propósito, alguma bandeira? Não. Existe a bandeira da continuidade da profissão política na família. É isso que você quer enfrentar? É isso que eu estou enfrentando, sem medo de ser feliz. E o partido? Você está sendo, digamos assim, reconhecida dentro do partido? Você falou que não está lá por questão de cotas e tal. Não estou. O partido vai apoiar? Como é que está essa receptividade interna dentro? É o PSD, né? O PSD. Ele tem muitos candidatos que vão estourar em voto, e eu quero que eles estourem em voto. Porque quando aquela mulher passava por Jesus e pediu ajuda samaritana, e ele disse que para quem ele tinha vindo, e ela respondeu, mas eu posso me alimentar das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E eu quero que eles estourem de voto cada um dos candidatos. Porque eu estarei com minha bacia aqui só no ponto. Esperando, porque caminhando eu estou. E tirando cabaça e cortando para deixar no ponto de aparar. Então, o partido deve ter fundo partidário, eu não sei como isso vai acontecer. Quem espera
não faz a hora acontecer, né? Então, não estou esperando o partido dizer que vai me ajudar. Eu estou caminhando, porque é caminhando que se faz o caminho. Correndo atrás. É correndo atrás. Então, pego aí os nossos amigos, que são todos, estão conosco, nós montamos uma estrutura com muitos amigos da imprensa, amigos publicitários, né? Pessoas que entendem que estão junto conosco nessa luta. Como diz o meu pai Tranca-Rua, quem não faz parte do plantio não vai ajudar a colher, portanto, não se assentará à mesa do banquete. E eu costumo dizer para o meu povo, quem é do axé, vota no axé. Eu costumo dizer que no dia 4 de outubro nós teremos uma mudança de perspectiva, de visão, de consciência política do nosso povo. Nós teremos, porque esse dedo aqui é que vai determinar. Vai determinar porque ele vai dizer, eu sou contra ou a favor do axé. Nós estamos cansados, Douglas. Todo ano político vai no nosso terreiro, vai para fazer trabalho para ser eleito, vai para pedir voto, depois esquece a gente. E agora eu sou de dentro. Tem irmãos que estão apoiando os candidatos, estão levando? Estão. Isso para mim é nada, nós estamos dentro de uma democracia. E isso tem que ser respeitado. Me abraçarão aqueles que serão necessários me abraçar. Mas esse dedo bem aqui, ele vai dizer. E vai pesar. Porque nossos guias, eles nos cobram isso. Vem aqui. Esse dedo vai determinar. Eu sou a favor ou contra o axé. Você vê que os evangélicos estão em torno do candidato do evangelho. É tanto que tem um monte de candidatos indo para as igrejas evangélicas. Nem que por trás tomar cervejinha, o uísquezinho dele, faça a vida dele, mas lá está sendo evangélico, porque lá é um reduto de voto. Assim como a Umbanda também tem o seu reduto, são 8 mil terreiros. Mas nós não temos a política, a prática de ter um candidato. É isso que eu estou dizendo. Ah, tá. Os evangélicos não têm a prática de ter os candidatos deles, de levar e você... A representatividade. A representatividade deles, eles têm isso. E quando diz que o pastor chegou, todo mundo atende, o padre chegou, atende. Chega um pai de santo, a mãe de santo. Esperar até dizer chega. Então a gente precisa de representatividade e nós estamos nessa luta sem medo de ser feliz. Porque se a gente pergunta, Douglas, quem quer ser feliz? Quem está me ouvindo em casa, vai levantar a mão. Claro que eu quero ser feliz. Mas para ser feliz é um canal estreito, cheio de facas afiadas para tu passar para o outro lado. Então, foi por isso que eu me coloquei nessa posição desse registro como mãe Rutineia. Ainda teve gente que disse assim, professor, você não tem medo de perder contrato, de sofrer preconceito na sua vida profissional? Bem, eu não posso ter medo de manifestar minha fé dentro de um país que tem uma lei que diz que eu tenho o direito de ir, de vir, de cultuar ou não cultuar. Não posso ter esse medo. Já passei por muitas situações de contrato em cidades que, quando descobriu que eu era mãe de santo, rompi o contrato. Mas eu estou aqui, esperando esse lado que eu estou, me abraçar também. Bom, uma coisa é certa, você está afiada, está com o discurso na ponta da língua, e não é um discurso da boca para fora, como eu já falei, você fala com o coração. Toma um pouquinho de água que eu vou mandar um recado aqui para os nossos internautas. Agradecer primeiro pela audiência. Não terminou não, calma aí. Agradecer primeiro pela audiência e dizer o seguinte, se você recebeu esse link e você ainda não é inscrito no nosso canal, a hora é agora. Você aproveita, faz a sua inscrição e nos ajuda a compartilhar o link. Manda as ideias aqui e o discurso da Mãe Rutineia para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. Você faz como? Você pega esse link, você envia para o grupo de WhatsApp da família, do trabalho, da igreja, do terreiro, manda para o grupo de WhatsApp da associação de moradores, do condomínio onde você mora, manda para todo canto, tá bom? E já falei, aciona o sininho para receber as nossas notificações. Você sabe, a nossa audiência quem faz é você. E é por isso que humildemente eu peço, bote o dedinho aí e comece a compartilhar com Deus e com o mundo, tá bom? Rutineia, nós estamos chegando ao final e agora eu quero que você olhe para essa câmera. É óbvio que nós estamos na pré-campanha, não pode pedir voto,
mas você pode deixar sua mensagem para o seu público específico e para o Piauí em geral. Bem, dizer a todos os meus irmãos do axé, e quem não é do axé também, porque nós vamos legislar para todas as pessoas. Esse primeiro momento é a nossa bandeira do axé. A bandeira do axé significa a bandeira da respeitabilidade a todas as pessoas. Então, nós temos pessoas em todos os segmentos religiosos que precisam também ser respeitados e que não tem nenhum segmento religioso que também precisa ser respeitado, né? Então, dizer a todas as pessoas que a mãe Rutineia é mãe, e como mãe, o nosso coração ele é enorme, cabe todas as pessoas. E mãe, ela sempre é mais voltada para aquele filho que dá mais desafio para ela. Por isso que a mãe Rutineia, nesse primeiro momento, o público-alvo foi visitar, é conhecer cada terreiro desse estado. E eu quero aqui dizer a vocês, nós estamos no Instagram, Mãe Rutineia, vai lá, segue a gente, curte, reposta, bota nos teus stories, bota nos teus status. Aí para isso vocês vão também ter que repostar aqui o link, né? O nosso link, já vai estar nosso link do Para Mais. E divulgar essa nossa fala, que foi o espaço onde nós tivemos mais tempo para falar dessa nossa religiosidade, dessa nossa fé. Abrir o nosso coração. Então eu quero que você pense bem. Você que não é da nossa religião, não é do axé, você pode ser do amém, mas você pode levantar a bandeira da respeitabilidade. E a bandeira do axé é a bandeira do respeito a todos os jeitos de ser e de crer. É isso que a gente precisa. Levanta comigo essa bandeira do respeito, que tu chama de bandeira do respeito, eu chamo bandeira do axé, para que a gente possa construir um Piauí mais equânime, um Piauí com mais liberdade de sorrir, de andar, né? Um Piauí onde a gente possa andar de braços dados, seja um casal hétero, seja um casal homo, seja como for o meu jeito que eu escolhi amar, ou que eu escolhi de ter fé. Que nossos tambores possam ecoar nas ruas, como os cultos evangélicos são feitos nos mercados, sem nenhum preconceito. Que nós podemos usar nossas guias, nossa representação do nosso povo, nossos turbantes que nos embelezam tanto. Então vem comigo, acompanha a gente, caminha conosco, segura na minha mão, não solta a minha mão. Não deixa eu fraquejar diante daqueles que já estão lá, diante dos ricos, das famílias políticas profissionais. Caminha comigo. Tem esse ato de respeito, a história de uma professora que quer mostrar que assim como faz bem feito em sala de aula, pode fazer na Assembleia Legislativa. Perfeito. Muito obrigado, sucesso na sua caminhada e estaremos aqui sempre dispostos a compartilhar e publicitar as suas ideias e seus projetos. Axé. E você já sabe, toda semana nós temos um episódio novo e eu conto com você e com a sua audiência. Até semana que vem.